Boa tarde, boa noite, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Tia Thames. Vamos aqui lutar bravamente, porque hoje a minha internet não está tão perfeita, tão maravilhosa como a gente gostaria. Então, como eu sou resistência, eu vou continuar tentando, né? Até que minha internet um dia resolva me ajudar. Então, peço um pouquinho de paciência para vocês. O tempo aqui em São Paulo tá virando, vai vir chuva por aí. Então, pode ser que minha internet dê uma pequena oscilada. Mas vamos continuar tentando e vamos continuar falando. E sobre o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar hoje sobre a síndrome da boazinha. Quero saber quem aí já tinha escutado dessa síndrome maravilhosa. Gente, é óbvio que não é nenhuma patologia, né? A gente não vai ao médico e sai com o diagnóstico da síndrome de boazinha, apesar que deveríamos, né? Mas é mais um padrão comportamental. E eu vou falar um pouco sobre isso hoje. Enquanto o pessoal tá entrando, tá todo mundo esquentando, quero dizer que se você tem uma amiga que você sabe que sofre dessa síndrome, que tem dificuldade de dizer não, que tem dificuldade de pôr bordas, de definir os seus limites, encaminha essa live para ela, encaminha a gravação se você estiver vendo no gravado e quem sabe é o que ela precisava para começar a despertar. É isso, a Lu colocou aqui que ela é acometida desta síndrome, mas está em tratamento. E eu vou dizer uma coisa para você, Lu. Quem se identifica no processo da síndrome da boazinha, muito provavelmente vai ter que olhar isso o resto da vida, porque é algo que já está em nós há tanto tempo, operando de uma maneira, num piloto automático, que a gente vai precisar observar o resto da vida, porque senão a gente cai de novo nesse lugar. Bom, enquanto isso, né, eu vou me apresentar. Quem tá caindo aqui de paraquedas na minha live, eu ganhei alguns seguidores nos últimos dias, né, então deixa eu me apresentar. Meu nome é Tamires Lima, todo mundo me chama de Thames, alguns me chamam de Tia Thames, pode me chamar também. Eu sou psicanalista, sou facilitadora do curso de psicanálise e espiritualidade e sou terapeuta, né, e mentora de terapeutas. Então eu ajudo a descoisar também a carreira do terapeuta, né? Dando orientação, mentoria e tudo aí que precisa para fazer esse desenroscar. Quem tá me acompanhando nos últimos dias percebeu que eu venho numa constante falando muito sobre a questão do feminino, né? Sobre o peso de ser mulher, sobre como a gente vive num processo de machismo estrutural, e eu tenho chamado a reflexão, principalmente das minhas seguidoras, mas acho que isso também é conversa para homem acompanhar, porque o homem também sofre com estas pressões. Então essas conversas, elas trazem para você um convite de você se olhar, para você se observar e tentar entender se o que está acontecendo aí é você tentando se encaixar em padrões, em aspectos que não são seus, que foram impostos pela sociedade, que foram impostos, né, pela maneira como a gente vive. Então, o meu objetivo nessas últimas semanas é trazer muito para essa reflexão sobre o feminino real. E não esse feminino idealizado, essa ideia de mulheres que vem sido criada e reforçada, que tem criado tantos reforços de estereotipo, né? É para isso que eu tô tentando chamar a atenção de vocês. E algumas pessoas falam... Ai, você está militando? Sim, tô militando. Tô militando por algo que eu acredito. Tô militando por algo que pra mim faz sentido. Eu tô militando por algo que terapeutas precisam saber. Você que é terapeuta, você precisa saber em que lugar estão as mulheres. Qual é essa sociedade?
como as mulheres percebem diferente isso e sofrem essas pressões de maneira diferente. É essa a provocação que eu vou vir te fazer aqui sempre, né? Então, eu falo a partir de um lugar de uma estudiosa, porque eu estudo muito sobre isso, mas também sobre o olhar de uma mulher, da minha própria vivência, da minha própria vida, né? Uma mulher que também se anulou tentando se encaixar, tentando ser vista, né? Se você não teve a oportunidade de ver as minhas últimas lives e os meus últimos conteúdos, não sai agora da live. Quando acabar a live, tu vai lá e vê, porque tem bastante coisa trazendo para essa reflexão, né? E aí, gente, a gente vai falar o quê? Sobre a síndrome da boazinha. Quem aí se identifica com a síndrome da boazinha? Gente, eu luto com essa mulher boazinha aqui, ó, com essa boa garota que habita em mim durante toda a minha vida. E a gente precisa ter coragem de assumir que a gente também tá nesse lugar, né? Que a gente também tá tentando ser aceita. A base da sociedade é a aceitação. Então, por mais que a gente tente praticar uma autenticidade, a gente ainda tá um pouco apegado nessa aceitação, né? E aí, eu quero fazer uma pergunta pra você, do quanto você se identifica e do quanto você tem se percebido nessas minhas últimas falas, né? Porque o que eu vejo, isso vai ser um pouco polêmico, e eu perdi seguidores falando sobre isso, né? O quanto essa questão das energias femininas e masculinas estão entrando em reforçar papéis de gênero, né? E energia feminina não tem a ver com papel de gênero, energia masculina não tem a ver com papel de gênero. A gente precisa tomar cuidado pra gente não reforçar papel de gênero. Se o termo que eu tô usando, você não tá entendendo, quando eu digo reforçar papel de gênero, eu vou falar de uma maneira mais clara. Sabe aquelas frases, isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher? Isso é reforçar papel de gênero. Meninas brincam disso, meninos brincam daquilo, mulheres usam rosa, homens usam azul. Isso são reforços dentro do papel de gênero. Então, quando eu uso a fala da energia feminina ser uma energia acolhedora, que a mulher tem que estar neste lugar de acolher e etc e tal, nós precisamos tomar muito cuidado para não entrar nesse lugar de reforçar estereotipos, reforçar papéis e sem entender que eu sou livre para desempenhar o papel que eu quiser, né? Algumas falas, algumas pessoas se colocam neste lugar que fazem reforço de gênero. E é sobre isso que eu quero falar. Pra gente sair dessa ideia de reforçar papel de gênero e entrar realmente numa sociedade livre, numa sociedade fluida. Sair desses papéis de gênero que tanto trazem peso dentro dos relacionamentos, dentro de ser mãe, dentro de ser uma boa profissional e etc e tal. E aí a Marcelene veio aqui e trouxe uma ótima percepção aqui, né? Essas falas são misóginas, né? Não existe um modelo único de ser mulher, é isso mesmo, né? Tem aí a história, a mulher é feminina, tem que passar batom, isso eu não gosto, isso eu não quero. E se eu me identifico e trabalho isso de uma outra forma, né? Isso sem falar de sexualidade. Eu ainda nem vou abordar o assunto da sexualidade aqui, porque isso nem deveria estar em questão. Acho que ninguém deve falar sobre isso, porque isso diz respeito a cada uma das pessoas. Mas quer dizer, se eu não gosto, eu não me sinto confortável, eu não me sinto representada de estar vestindo rosa, um batom, cabelo penteado, alisado aqui, eu não quero usar botox, eu quero ter um envelhecimento natural. Qual é o peso, né, que esses padrões externos, eles exercem dentro de mim? E tudo isso, gente, tá dentro dessa síndrome da boazinha, quer dizer amém pra tudo. A mulher que tá no processo da síndrome da boazinha, ela segue fluxo, ela vai no padrão.
Ela não se questiona sobre o que ela realmente quer, sobre o que realmente faz os olhos dela brilhar. Esse é o ponto, né? E aí, gente, eu quero saber se vocês estão prontos. Pra quê? Eu trouxe um teste. Tamis, eu não sei se eu tô na síndrome da boazinha. Ai, meu Deus, Tamis, como é que eu faço pra saber se eu tô ou não na síndrome da boazinha? Pega aí papel e caneta, que eu vou te ajudar aí agora. Vai, vou dar um minutinho aqui pra tu pegar papel e caneta, que a gente vai fazer um teste rapidinho assim, gente. Sabe teste da revista Capricho? Pra quê? Pra te ajudar a identificar. É lógico que o processo é muito mais profundo que um simples teste feito aqui comigo numa live. Mas a ideia desse teste é trazer algumas referências para você se questionar. Ai, gente, desculpa. Para você se questionar e pensar sobre o quanto você está nesse processo da síndrome da boazinha ou não. É isso, Márcia, a boazinha quer agradar o outro e se esquece disso no processo. Todo mundo aí pegou papel e caneta? Eu quero que vocês compartilhem aqui comigo nos comentários depois, tá? Vamos lá. Vamos descobrir agora se vocês sofrem da síndrome da boazinha. Vamos lá. Você sente culpa quando diz não? A resposta desse teste é sim ou não. Não tem mais, não tem meio termo. Sim ou não, tá? Mesmo quando você está exausta ou sobrecarregada, você sente que deveria dar um jeito para ajudar o outro quando ele te pede? E aí, aqui pode acontecer o seguinte. Ah, no meu trabalho eu consigo falar não, mas para os meus filhos não consigo falar não. Então você vai responder que sim, você sente culpa. Se em algum aspecto da sua vida você tem dificuldade de falar não, você se enquadra aqui, tá? Não é meio termo. Vamos olhar para isso com verdade. Se eu não consigo dizer não pro meu marido, mesmo não querendo fazer alguma coisa, eu me encaixo nessa pergunta. Ok? Próxima. Você tem dificuldade em receber ajuda? Sim ou não? É aquela pessoa que prefere fazer tudo sozinha, porque acha que pedir vai atrapalhar os outros, porque acha que sempre vai dar conta de fazer, que ela tem que dar um jeito de dar conta de fazer. Ai, gente, esse dar um jeito aí pesa. Pesa pra mim, tá? Não sei pra vocês, mas eu já falo aqui que pra mim pesa. De novo, se em alguns espaços você consegue fazer isso, ótimo, mas se tem espaços que você não consegue exercer, você vai responder sim para essa pergunta também. Próxima pergunta. Você evita conflitos a qualquer custo? Mesmo que isso signifique engolir o que sente, deixar de se posicionar, você sempre sente que tá sempre ressentida? Sabe? Ai, não queria fazer isso, não queria ir naquele almoço, não queria ir naquela festa, não queria aceitar esse projeto no trabalho, não queria aceitar aquele cliente, mas eu não consegui dizer não. Eu não quis sustentar o conflito. Então, se tem conflitos aí que não estão sendo sustentáveis, aqui é assim, tá? Próxima pergunta. Você se sente responsável pelas emoções dos outros? Essa pega, né? E essa pega, sabe pra quem? Pra quem é terapeuta. Ah, eu conheço vocês. Vamos lá. Você sente que quando alguém tá mal, é como se fosse a sua obrigação de consertar aquela situação, de mudar aquela situação para que aquela pessoa volte a se sentir bem? Próxima pergunta. Você se preocupa mais com o que os outros pensam de você do que com o que você sente? Se desagrada alguém, isso te deixa em pânico ou remoendo por dias. Sabe quando fica uma aba aberta na nossa cabeça? Ai, acho que fulano não gostou do que eu fiz. Putz. E se eu ligar para ele e explicar?
E aí aqui entra os atos compensatórios. E se eu comprar um presente pro fulano? Ó, ai, ato compensatório gente, muito sinal de síndrome da boazinha, tá? Quando fala não, aí sabe o morde e assopra? Eu falo não, mas aí eu não consigo sustentar meu não, aí eu vou e dar um presente, ou eu vou e dar uma experiência, isso entra aqui, ó. Nessa pergunta. Próxima pergunta. Você sente que precisa merecer o amor, descanso ou reconhecimento? Só relaxa quando sente que você fez o suficiente? Você não consegue ficar sem fazer nada? Você não consegue curtir o ócio? Você precisa fazer algo útil o tempo todo? Pegou aí, Lu? SOS, eu sei. Eu sei. Quem mais aí tá como a Lu pedindo socorro? Ô Lu, tu gabaritou até agora? Me conta aí, que agora eu fiquei preocupada, hein? Me conta. Próxima pergunta. Você costuma elogiar os outros, mas não aceita elogios com facilidade? Sabe, quando a pessoa vem e te elogia, você fala, imagina, nem foi tudo isso. Ai, Thames, a sua blusa é linda. Gente, eu trouxe uma blusa bem poderosa aqui pra nossa live de hoje, tá? Aqui, ó, representando, né, os órgãos reprodutores femininos, né? Nosso útero, nossa força. E sabe quando alguém fala assim, ai, Thames, sua blusa é linda, e você fala, ai, paguei baratinho. Às vezes você nem pagou, tá? Tu nem pagou barato, é uma roupa cara, é uma roupa que tu ama, e você fala, ai, mas eu paguei baratinho. Ai, Jenny, pegou aí, né? Tô sentindo, tô a dor daqui, tô sentindo. O dia que eu descobri, gente, que eu tava na síndrome da boazinha, doeu também. Eu entendo vocês. Então, toda e qualquer dificuldade de receber um elogio sincero e reconhecimento pelo seu valor traz esse desconforto, tá? Bom, parei de judiar de vocês. Como é que a gente vai classificar as respostas aí, tá? Se você teve até 2 sims para as perguntas que eu fiz, você tem uma relação boa com seus limites, você não tá na síndrome da boazinha, tá dentro do saudável, tá dentro do ok. Agora, se você respondeu de 3 a 5 sims, é um alerta, um sinal amarelo bem grande. A boazinha tá morando dentro de você. E a gente precisa trabalhar para você reaprender a fazer as suas escolhas sem culpa, seguir essa bússola do coração mesmo, né? Agora, se você respondeu 6 ou mais sims, vamos ver isso para ontem, tá? Você foi moldada muito provavelmente em um lar onde você, para sobreviver, precisou ser querida, amada, adorada, né? Você tá vivendo no processo de tentar ser aceita a qualquer custo, né? Então, precisa olhar isso, porque é como se ninguém fosse capaz de te amar pelo que você é. Só pelo quanto você faz, executa. E isso é muito problemático. Porque eu sinto que quando eu não puder fazer, eu não sou amada. E essa não é uma verdade, né? Eu falo que a gente ama as pessoas pelo que elas são. Não pelo que elas fazem pra gente, né? Não pela utilidade que elas têm em nossa vida. Mas às vezes a gente sente que para ser amado a gente precisa agradar o outro, a gente precisa fazer pelo outro. E aí a gente entra num processo muito doloroso que é de tentar a qualquer custo fazer com que o outro me aprove. Para que o outro olhe para mim e me diga o quanto eu sou boa. E me diga o quanto eu sou
perfeita por fazer. E na verdade eu tô o quê? Sobrecarregada, né? Então, vamos exemplificar aqui a síndrome da boazinha, tá? Normalmente é um padrão de mulher que silencia para manter a paz, foge de conversas difíceis, não consegue dizer para o outro: eu não gostei do que você fez, eu não me senti confortável com o que você fez, você me magoou. Ou a pessoa te dá um presente horroroso e tu não consegue falar: posso trocar? Sabe? Isso é síndrome da boazinha, né? É a pessoa que cuida dos outros e não cuida de si mesma. Eu não posso deixar o outro na mão, mas vivo me deixando na mão. Nunca diz não. Mas principalmente, quando diz não, se sente culpada. A culpa ronda a mulher com a síndrome de boazinha o tempo todo. Os pensamentos geralmente são: eu deveria ter feito melhor, eu deveria ter feito mais, eu deixei de fazer aquilo, e se eu tivesse feito aquilo outro, o fulano vai precisar de tal coisa e eu não consegui ajudar. Esses pensamentos, eles giram o tempo todo sobre fazer, sobre executar e não sobre ser, tá? E aí, gente, por que aqui no começo da live, dessa conversa, eu falei um pouco sobre essa questão das energias, né? Porque isso pode ser uma cilada muito grande para você cair na síndrome da boazinha ou para você reforçar a síndrome da boazinha. Porque frases como mulher tem que acolher sempre, quer dizer que eu não posso não estar disponível para acolher? Que eu não posso dizer não? Que eu não posso sentir raiva? Raiva e acolhimento não combina. E quando eu tiver com raiva, como é que funciona? Como é que faz? Né? Você precisa desenvolver e olhar para esse feminino. E aí, gente, esse feminino, ele tá sempre assim, ó, com cuidar. Mulher cuida. Essa é a energia da mulher primordial, é cuidar. Cara, e se ela não quer cuidar? Mas ela acha um porre cuidar? E se naquele momento ela tá precisando cuidar de si e não do outro? Precisamos entender como essas frases prontas interferem e reforçam comportamentos que são negativos. Porque ficar repetindo frase pronta, sem refletir como ela reverbera dentro de você, você pode estar reforçando crenças que te machucam, que te botam para baixo, que te mantém nesse lugar da síndrome da boazinha. A energia feminina é doação. Caraca! E aí você não consegue dizer não pra nada, você gabarita aqui nas 7 perguntas que eu te fiz falando sim pra tudo. Então, vamos refletir sobre esse papel que você tá exercendo. Quando a gente vai estudar sobre a síndrome da boazinha, não é que não existem homens que fazem parte do síndrome do bonzinho, mas o percentual é maior nas mulheres, como o percentual de depressão é maior nas mulheres, como a quantidade de mulheres afastadas do seu trabalho por burnout é maior do que dos homens. A gente precisa ver, enxergar este adoecimento coletivo que vem acontecido com as mulheres. É um adoecimento coletivo. Se é um adoecimento coletivo, é porque algo não está certo na sociedade. Não é um problema meu, Tamires. É um problema da realidade onde eu existo. Ou seja, eu tô reforçando para que outras mulheres também fiquem doentes,
né? Vamos ver aqui o que a Marci colocou. Cuidar é do ser humano e não do feminino. Essas caixinhas são armadilhas do controle. Perfeito, Marci. Uma mulher cansada é mais fácil de ser controlada, né, gente? Opa! Olha o patriarcado e vocês nem se dão conta. Continuam repetindo essa bobagem de que mulher precisa ser feminina. Sim, a gente precisa questionar quem tá ganhando com essas falas, né? Porque papel social, gente, não tem nada a ver com conexão de energia feminina e masculina, né? Com essa energia primordial que a gente tem dentro da gente. Isso é reforço de papel de gênero, ou seja, machismo, tá? Vou falar aqui, ó, bem escancarada, né? Que vocês sabem que eu não falo nas entrelinhas. Bem escancarado. Machismo. Se você tá repetindo frases que fazem reforço de papel de gênero, você está reforçando o machismo. Você está fazendo o patriarcado permanecer, tá? E isso romantiza o sofrimento mais feminino, né? Ai, as guerreiras. Ô, gente, quer me matar, me chama de guerreira. Olha, ai, quer me matar e me chama de forte. Né? Porque eu sempre respondo que opção eu tenho. Eu não tenho opção. Não posso. Né? A sociedade não deixa eu não ser forte. Né? Quem aí que tá me ouvindo que tem a opção de não ser forte? Eu não tenho. Nunca tive. Né? Então falam isso como se fosse, putz, você ganhou o Oscar. Cara, eu não quero não, tô cansada. Quero ser forte não. Não quero ocupar esse lugar. Né? Então, observem como é que vocês estão recebendo e acolhendo esses papéis, mas principalmente reforçando isso com seus filhos, com a sua mãe, com as suas amigas, com os seus clientes em setting terapêutico. Você é um terapeuta que tem um olhar treinado para reconhecer que tem coisas que é responsabilidade da sociedade. Eu posso querer, gente, o quanto for. Tem coisa que eu não vou conseguir quebrar. E a gente tem que falar sobre isso em setting terapêutico. A gente tem que falar sobre o quanto a gente é machista. A gente tem que falar sobre o quanto os parceiros ou as parceiras são machistas. Os filhos, as filhas, reforçam esse lugar de papel de gênero. Isso é assunto de terapia também. Ai, isso quer dizer que eu vou militar dentro de setting terapêutico? Depende, às vezes sim, às vezes não. Tudo depende do assunto que tá ali. Mas o que eu vejo são mulheres exaustas, são mulheres cansadas, são mulheres que não têm outra escolha, a não ser continuar exercendo e repetindo esse papel. A gente precisa mudar isso, né? Marci complementou aqui. O controle sobre o corpo da mulher é uma pauta dessa bobagem de energia feminina. Pois quem controla o poder da criação controla a humanidade. Maravilhoso, é isso. Qual é o teu papel? Que papel você tá exercendo aí? Achando que você não é ninguém se você não tem um macho? Oh, gente, eu escuto isso, hein? Puta merda. Falei até um palavrão aqui. Fazia tempo que eu não falava um palavrão aqui. Ô, gente, como eu escuto isso em setting terapêutico? Mulheres incríveis, mulheres maravilhosas que não se sentem o suficiente porque não tem um macho do lado. Ou porque não conseguem arrumar um parceiro que está à altura desse papel idealizado do homem. Porque, assim, é pesado esse papel que colocam na gente. Vamos lá, né, gente? O que a gente tem que ser agora? Vamos lá. A gente tem que ser feminina, né? Cabelo comprido, bonito, bem tratado. O loiro tá na moda de novo, né? Pelo que eu vejo. Tá maquiada.
ser magra. Não posso falar alto. Eu não posso rir alto. Eu não posso ficar bêbada. Eu não posso xingar. Eu não posso, né, sentir raiva. Eu tenho que ficar aqui, ó, um objeto de decoração. Mas ao mesmo tempo, eu tenho que ser uma profissional incrível. Eu tenho que ganhar dinheiro, porque agora a mulher sem ganhar dinheiro é difícil. Aí eu tenho que ganhar dinheiro, tenho que ganhar muito dinheiro, né? E me manter naquele posição super feminina, super receptiva com o meu batom vermelho aqui na boca. E aí eu tenho que ganhar dinheiro. E aí eu tenho que chegar em casa e eu tenho que ser acolhedora para meu companheiro e meus filhos. Eu já botei um trisal, vocês viram, né, gente? Não, é um companheiro só. Para o meu companheiro e os meus filhos. E quando uma amiga ligar, eu também tenho que ter tempo e estar disponível para ela. E eu também tenho que sair para fazer happy hour sem o meu marido. E eu preciso ter tempo disponível para fazer... Caraca! Quem é que dá conta disso? Puta que pariu! Não dá. Aí, esse é o papel que a gente tem que executar, né, na sociedade. Aí, qual é o papel que vocês estão esperando do homem, gente? Vocês estão esperando que o homem seja um homem que tome a iniciativa. Mas ele não pode tomar iniciativa demais porque vocês são controladoras. Eu sei que você é controladora porque eu também sou. Ele não pode tomar iniciativa demais porque somos controladoras. Mas ele tem que tomar frente. E ele tem que prover. E ele tem que ganhar dinheiro. Né? E ele tem que ser másculo, e ele tem que me proteger, e ele... Porra! Tá difícil viver, tá difícil se relacionar nesse momento. Eu não dou conta e eu não quero dar conta, né, Márcia? É aquela velha história, eu não quero dar conta disso, não. Então, percebam o quanto vocês estão projetando esse ideal no outro. Né? De não se dar o prazer e a oportunidade de conhecer um parceiro pelo que ele é e não pelo papel que você quer que ele exerça na tua vida. Gente, vamos sair dessa obsessão dos papéis de gênero. Pelo amor de Deus, saiam disso. Né? Ai, a Érica, uma moça tão bonita falando desse jeito. É, gente, a gente tem que ouvir isso. Né? Exatamente. Ok? A boca é minha, eu falo o que eu quiser. A gente tá obcecado em papel de gênero. A gente tá obcecada com papel social de homem e mulher. Isso adoece a sociedade. Isso adoece a mulher. Isso sobrecarrega a mulher. Isso deixa a gente nesse lugar da síndrome da boazinha. Isso também sobrecarrega o homem. Eu não tô falando que isso é benéfico para o homem, tá? Isso também é ruim para os homens, que estão tentando desempenhar papéis que talvez eles nem queiram. Sabe, gente, o que acontece quando eu entro na síndrome da boazinha, porque eu tô perdida nessa questão de papel de social e papel de gênero? Eu não sei quem eu sou. Sabe você aí que tá com essa sensação? Quem sou eu? Qual é a minha essência? O que eu quero? Do que eu gosto? Qual é o tipo de parceiro ou parceira que eu gostaria de ter ao meu lado? Se você não sabe responder essas perguntas, é porque você está tentando seguir um padrão que não é seu. Né? Então, muitas das pessoas que sentem esse vazio de não saber quem são, quem eu sou, o que eu tô fazendo aqui, para onde eu vou, são pessoas que estão perdidas nesses papéis sociais. E a gente precisa olhar para isso, tá? Porque é difícil se desapegar de algo que te moldou por tanto tempo e sentir que você tá navegando por águas, tá à deriva, né? Mas é importante para esse processo de reconhecimento, de saber quem você é além desses papéis que você está tentando representar exaustivamente. Márcia colocou aqui de novo. Se você quer que o homem seja provedor, você já deu um tiro no pé. Ou seja, você não vai fazer dinheiro porque você sabota a sua prosperidade. É isso. Talvez o seu parceiro não vai ganhar tanto dinheiro quanto você, ou mais dinheiro que você, mas ainda assim ele pode te fazer muito feliz. Para
condicionar felicidade, de condicionar relacionamento. Eu só vou me apaixonar, só vou casar quando o fulano tiver assim, assim, assado. E se eu não acho, eu não vou, né? A gente precisa muito trabalhar essas crenças internas. E aí, assim, eu sei que eu buguei todas vocês, deixei vocês desesperadas aí com o teste da Capricho, né? Teste da tia Tamis, nova edição da revista Capricho. Deixei vocês bugada. E aí, como é que a gente começa a romper essa questão da síndrome da boazinha, né? Como é que eu começo a mandar pra longe esse papel, esse script, esse personagem que eu tô tentando representar, para começar a me conectar um pouco com quem eu realmente sou? Terapia, né? Gente, sou terapeuta. Estamos falando de terapia de novo? Sim, este é um perfil de uma mulher psicanalista, então eu sempre vou falar sobre os benefícios da terapia, se acostumem. Então o processo é um mergulho profundo na terapia, você precisa se olhar, você precisa se entender. Você precisa ter um processo de autoescuta. Você está se escutando de verdade, não essas frases prontas que você está repetindo. O corpo avisa que tem algo errado. Esse cansaço avisa que tem algo errado. Essas noites de sono que você tem perdido, tá te avisando que tem algo errado. Você não saber quem você é, tá te avisando que tem algo errado, né? Autorrespeito. Gente, dizer não é uma forma de amor. Amor a você mesma e amor ao próximo. Eu preciso construir relacionamentos sinceros e transparentes, onde eu vou dizer não para o outro. E tá tudo bem dizer não para o outro vai superar. E se ele não superar, dá o meu contato que ele vem fazer terapia comigo. Todo mundo precisa aprender a lidar com não. Só que na síndrome da boazinha, é só a boazinha que escuta não, né? Ela não diz. Então, comece falando não. E sustente seu não. Algumas já conseguem falar não, mas não sustenta, né? Que eu sei, eu conheço vocês. Vamos lá. E parte desse caminho é essa reconexão com o feminino verdadeiro, real, mulheres reais. Não romantizadas, não domesticadas, né? É assim que a gente começa a romper tudo isso. E aí, gente, se o que eu falei até agora te tocou, se o que eu falei até agora alugou um triplex da sua cabeça, se o que eu falei até agora te deixou sem saber para onde ir, eu tenho um convite para te fazer. Porque é isso, eu não vou vir aqui cuspir um monte de problema na tua cara e não começar a te levar para o caminho da solução, né? Então, eu tô te convidando hoje a ir um pouquinho mais fundo, a dar um passo além da nossa conversa de hoje, né? Que é o quê? No dia 6 de maio, vai ter uma aula onde eu vou te ajudar a desconstruir essa ideia de energia masculina e feminina de forma tão padronizada. Eu vou dar essa aula sozinha? Não! Eu vou dar essa aula com a Marcilene Trigueiro, que tá aqui, fazendo comentários super pertinentes. A Marci Trigueiro, ela é uma especialista em deusas, né? Ela trabalha muito com a psicanálise junguiana, né, mitologia associado à psicanálise, e a gente vai te ajudar a desconstruir tudo isso, para que você comece a se conectar com esse feminino real
e a construir uma versão de você que também é real e que você consiga sustentar. Essa versão que você está vivendo hoje está custando caro de ser sustentada, né? Então a gente precisa entender de onde vem, por que ela está sendo usada para te controlar, por que você está repetindo essas frases sem fazer sentido para você. São discursos que parecem libertadores, mas estão te mantendo no mesmo lugar. Essa aula do dia 6 de maio é uma aula paga, mas a gente tá fazendo ela por um valor muito simbólico, gente. R$67. 67. Aqui em São Paulo isso é um almoço. 4 cervejas. Uma brusinha. Mentira, gente, que por R$67 a gente não compra brusinha, não. Né? Então, é algo que eu tenho absoluta certeza que você tem para investir, tá? E, para quem não consegue estar ao vivo, a gente vai disponibilizar essa gravação por 30 dias, para você assistir e reassistir quantas vezes você quiser, tá? O que vai ter nessa aula? A gente vai falar sobre de onde vem essa ideia de energia feminina e masculina, como o movimento New Age deturpou isso, mudou essa percepção, que era ali muito oriental, usou isso de uma maneira equivocada, e distorceu esses padrões até onde a gente chegou agora. Então a gente vai falar um pouco sobre esse movimento para vocês entenderem como isso está distorcido, para tentar te conectar ali com a ideia original. A gente vai falar um pouco sobre machismo estrutural, patriarcado, tá? E aí, gente, que vem o pulo do gato. A gente vai falar sobre como acessar e identificar as energias masculinas e femininas de uma maneira saudável. E como é que a gente vai fazer isso? E aí essa a parte da Marcilene, porque a gente vai trazer o quê? O Jung, né? Ali a base junguiana de ânimas e ânimo. Que é o quê? Você se conectar com esta energia de uma maneira saudável. Esta energia está dentro de você e não fora. Pelo amor de Deus. Né? Pelo amor da deusa. Né? Então, vai ser uma aula muito profunda. Vai ter muito conteúdo. Mas, principalmente, vai acelerar, gente. Sei lá, em 2 anos aí. Vai acelerar em 2 anos o processo terapêutico de vocês. Né? Ó, a terapeuta de vocês vai me mandar mensagem agradecendo, tenho certeza. E como é que vocês fazem para comprar? O link tá na minha bio. Ou me chama no direct aqui no fim da live, que eu te explico um pouquinho mais se você tiver com alguma dúvida. Mas assim, é uma conversa muito mais aprofundada do que essa que a gente tá tendo no Instagram na última semana. Há limites do que eu consigo fazer aqui na rede social. Todo um processo de comprometimento quando eu invisto em uma aula, quando eu invisto em algo, a maneira de percepção, a absorção, a dedicação disso, né? Então, assim, essa é uma aula de 2h30 que a gente conseguiria facilmente cobrar aí R$350. A gente tá fazendo um valor acessível porque é um assunto que nos toca enquanto mulheres. Eu tô cansada de ver mulheres exaustas, mulheres com burnout, mulheres com depressão, mulheres que não conseguem mais sustentar a vida da forma que tá. Então eu decidi fazer algo pra mudar, né? Que é isso. A gente tem 2 escolhas sempre. Ou eu ignoro o problema ou eu faço alguma coisa. Então, eu e Marcilene decidimos fazer alguma coisa e vai ser trabalhar com esse conhecimento, porque eu acredito profundamente que o conhecimento, ele liberta, ele não aprisiona, ele liberta. O que você vai fazer com essa liberdade é um problema seu, não meu.
mas o conhecimento ele te liberta. Ok? Alguém ficou com alguma dúvida e alguma dor sobre todo o processo da síndrome da boazinha? Quem não conseguiu fazer o teste, quem entrou depois, a live vai ficar gravada aqui no meu feed. Depois você entra lá, faz o teste e perceba se você tá na síndrome da boazinha, né? Escuta essa live desde o começo para você conseguir se identificar aí dentro da síndrome da boazinha ou não. E mande, gente, manda essa live para uma amiga. Eu tenho certeza que nas minhas falas aqui ao longo da live, você identificou amigas, irmãs, mãe, colegas de trabalho, primas que estão no processo da síndrome da boazinha e que precisam desse despertar porque estão em sofrimento. Então encaminha essa live para elas. É quase um presente. Ou dá de presente a aula, né, do dia 6 de maio. Dá de presente para essa pessoa. Quem sabe é o começo do despertar dela, né? Vamos começar a trabalhar de verdade em vivenciar essa liberdade que vocês tanto merecem e querem. Eu sei que vocês querem. Ok? E aí, gente, eu só queria reforçar, eu não tô dizendo que ser boa é ruim, eu não tô falando sobre ser uma boa pessoa, eu não tô falando de caráter aqui, não é isso, tá? É que o problema é você ser treinada para responder sempre com um sim. É você não conseguir exercer a sua liberdade e o seu limite do não. O seu feminino não pode ser silenciado. Então, larga esses padrões para lá e vamos viver de uma maneira realmente liberta. Ok? Queria agradecer a todos que ficaram até o fim dessa live. Quem chegou agora, quem chegou no finalzinho, ela vai ficar gravada. Assiste. Manda para alguém, que eu tenho certeza que muitas pessoas vão se beneficiar de tudo isso. Se ficou com qualquer dúvida, vamos lá, me chama no direct, vamos começar uma conversa. Vamos começar a olhar para isso e tirar, né, essa máscara que estão tentando costurar em você. Um beijo e até semana que vem.